Olá, quarta-feira, 30 de novembro de 2022 e estamos agora preocupados com a inércia do Supremo Tribunal Federal, grande defensor da democracia, em relação aos milicos assanhados. Um monte de milico assanhado, sobre os quais eu vou falar aqui, passando recadinhos. Enquanto o Supremo manda recadinho para o Bolsonaro se comportar e depois ele, Supremo, ter clemência com ele, ficam os milicos mandando recadinhos, relembrando Newton Cruz. Veja só. Este é o assunto principal do dia, acho eu. Pelo menos se servir de alerta para essa turma folgada, né? E sobretudo para essa turma covarde. Bom, eu quero aqui insistir que eu não sou imparcial. Eu não sou imparcial. Eu estou do lado do povo brasileiro de verdade, do cidadão que passa fome e está dormindo na calçada, do cidadão que está desempregado e não tem como pagar o aluguel. Eu não sou a favor de político nenhum. Todos esses políticos são responsáveis por essa situação dos brasileiros na miséria ou no desemprego. Todos, de todos os lados. Por isso que eu não sou governo, não sou oposição e sou do seu lado, cidadão. Por isso que eu lhe agradeço a sua audiência que me mantém firme aqui na sua defesa. Um militar da Marinha aparece em áudios e vídeos enviados num grupo de mensagens incentivando os atos antidemocráticos em frente aos quartéis das Forças Armadas e afirmando que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não tomará posse em 1º de janeiro. Quem é essa gente? Que delegação essa gente tem? Essas pessoas que estão mandando esses recados foram eleitas para ocupar que cargos na República? Quem é que elas representam? Por que é que elas não são devidamente punidas, né? Os militares não punem porque estão achando muita graça nessa possibilidade de voltarem ao poder, né? Nesse caso, estamos falando do oficial da Marinha, Ronaldo Ribeiro Travassos, da Ativa, que ganha lá a sua graninha no Palácio do Planalto, sob as ordens do general Augusto Heleno, no Gabinete de Segurança Institucional. Ou seja, um cidadão que está sendo pago para tratar da nossa segurança está tratando da nossa insegurança. E não é punido. Nem o general Augusto Heleno também o é, né? Bom, o general foi procurado pelos repórteres, mas disse que não comentaria essas falas e argumentou não saber se ele era ele mesmo nos áudios, né? Essa notícia foi publicada pela Folha de São Paulo, que encaminhou as conversas ao militar, que não respondeu mais. Augusto Heleno tem raiva de Lula. Sabe por quê? Porque o Lula era presidente e era comandante da tropa brasileira da pacificação do Haiti. E a ONU pediu para o Lula substituí-lo porque os métodos para ele pacificar o Haiti eram bastante violentos e inaceitáveis para a Organização das Nações Unidas. E essa turma que está na porta do quartel quer a volta do Augusto Heleno, não para o Haiti, mas para o Brasil. Aliás, tem outro elemento que precisa ser devidamente punido, que é um tal de tenente-coronel Darlan Senna, que divulgou mensagem exaltando o general Newton Cruz, o famoso Nini, né? Logo depois que foi anunciada a vitória de Lula, num apoio ao general Newton Cruz, conhecido por sua posição de linha dura. Linha dura, uma ova, tem que enquadrar. Em vez de mandar Gilmar Mendes ficar dando recadinho para olha, Bolsonaro, nós só vamos tratá-lo bem se você mandar essa turma dispersar. O Supremo já devia ter tomado providências disciplinares em relação a esses oficiais que, além de ganharem os seus soldos bastante aumentados pelo Bolsonaro, estão levando mais uma grana pública lá no Ministério. E fazem o quê? O Supremo vai para Nova York discutir com esses bocudos
Agora, no momento em que os comandantes gerais agora, por exemplo, soltam uma nota, os comandantes gerais das forças, defendendo as manifestações sem violência nas portas dos quartéis. Comandantes, sem violência uma ova, né, meu filho? Violência contra a democracia. Vocês sabem o que é isso, senhores comandantes? Ou vocês se apoiam nas notas oficiais de um oficial general que tem esclerose lateral amiotrófica, e, portanto, não tem condições sequer de pensar, imagina, de escrever, né? De qualquer maneira, essa passividade em relação aos quartéis por parte dos políticos, que se revela desde 34 anos atrás, quando a Constituição passou a falar em democracia, defender a democracia. Porque nunca, eu repito aqui, nunca nenhum chefe civil, nenhum chefe de uma instituição puniu um militar, um comandante militar, que publicou uma nota dizendo que o golpe que derrubou João Goulart, presidente legitimamente eleito e empossado, louvava esse golpe como um ato de democracia, restauração da democracia. Pelo amor de Deus, quanta gente idiota, imbecil, né? Bom, a notícia da Folha é que há pouco mais de um mês para o fim do ano, quando será afastado da presidência, porque o Brasil elegeu com 60 milhões de votos, dando 58 milhões para ele, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, esteja certo, esteja errado, não interessa. O Brasil elegeu, o cidadão brasileiro elegeu. O Jair Bolsonaro fez um novo congelamento no orçamento das instituições federais de ensino superior. Ninguém duvide de uma coisa, o Bolsonaro pode ser até um santo, Jesus, mas é um inimigo da educação, é um burro que se orgulha da sua burrice e não quer ser superado por nenhuma pessoa inteligente que estuda. Então é contra a educação e a cultura, porque além de burro, é claro, ele é inculto, né? A área econômica havia promovido um bloqueio em outubro, mas por causa da repercussão negativa no período eleitoral, recuou. Agora voltou. Já perdeu mesmo, né? Não tem como comprar voto. O ofício em que oficializa o bloqueio dos recursos disponíveis nas contas bancárias, os caixas foram zerados, foram recebidos na segunda-feira, dia 28, estamos na terça, 29, também conhecida como ontem, né? A decisão foi tomada para atender às regras do teto de gastos, segundo eles, né? Tá bom. Eles não gastam, né? Eles não gastam. Não, eles não gastam, né? O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou durante participação no programa Wall News, do UOL, que a tragédia que aconteceu na cidade de Aracruz, no litoral do estado que ele governa, serve como argumento para que o Estatuto do Desarmamento seja retomado. Então eu vou pedir um favor para o nosso Renato Casagrande, que ele puna devidamente o pai dessa criança, esse PM, e que ele procure nas raízes da PM o hitlerismo que ele manifestou quando comprou o livro Minha Luta. Ainda disse que não aprendeu nada, leu pela metade. Também vou te contar, o cara lê aquele livro todo, é preciso ser realmente um gênio da paciência, né? Parece que o pai do menino não é. Aliás, não é menino não, hein? Era um homem feito, é um homem feito, de 16 anos, né? O Renato Casagrande não teve nem coragem de relacionar o caso com a facilidade no acesso de armas, porque afinal a arma é do policial, é de um agente do Estado, né? Ou seja, de qualquer maneira ele está certo quando exige que o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, vai tomar posse dia 1º de janeiro, tome atitudes no sentido de restaurar o Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado em plebiscito pelo povo brasileiro, maioria. Aliás, por falar em Lula, a permanência do Arthur Lira, deputado federal de Alagoas, na presidência da Câmara, apoiada pelo PT, mostra que Bolsonaro poderá claramente devolver ao presidente eleito o xingamento de bobo da corte, a não ser que Lula impeça esse absurdo que nada tem de democrático. Você acredita? O Degas aqui não acredita. Estou também enlutado aqui com o deslizamento no Paraná, com 30 desaparecidos. Até a hora que eu estava preparando esse vídeo, 2 cadáveres foram resgatados. Enquanto isso,
o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, filho número 02 do presidente Jair Messias Bolsonaro, assistiu a pelada entre Brasil e Suíça pela Copa do Mundo no setor VIP do estádio 974 em Doha. O setor é apenas para convidados e tem um buffet de luxo que inclui comida gourmet e bebidas alcoólicas. Olha, nos países muçulmanos, o álcool é proibido, a não ser que se beba o álcool, talvez o álcool 70, né, que serve para limpar as mãos, né. O grupo de amigos do parlamentar chamava a atenção dos presentes pela animação e pelo consumo de bebidas, né. Afinal de contas, os muçulmanos mandam e desmandam no Catar. Aliás, por falar na Copa, eu vi muita gente surpreendida hoje porque a Tunísia ganhou, pela primeira vez passou de grupo na Copa do Mundo ganhando a campeã mundial. A França, louvada, elogiada. Olha, o técnico da França, o Didier Deschamps, ele usou a mesma tática bem sucedida que o técnico alemão Sepp Herberger usou na Copa da Suíça, em 1954. Eu só tinha 3 anos, mas depois eu aprendi a ler e vi essa notícia, né? O que é que ele fez? O maior time da época, um time que se compara com o Vasco dos anos 50, o Santos dos 60, o Flamengo dos 80, o Real Madrid de sempre, né? O grande Barcelona, com Evaristo de Macedo, com Ronaldinho, né? A Holanda foi jogar na fase eliminatória contra a Alemanha Federal. Na época tinha a Alemanha Federal e a Alemanha Comunista. Mas, meus amigos, a Hungria era um time, tinha batido a seleção brasileira, que era vice-campeã do mundo, foi vice-campeão do mundo em 50, deu um show de bola, eu já vi esse jogo, tem um golaço do Julinho, mas nada adiantou nada, a Hungria ganhou. Mas a Hungria, a Alemanha poupou seus titulares no jogo com a Hungria, perdeu de 8-3 da Hungria, mas quando chegou na final, ganhou de 3-2 e foi pela primeira vez campeão mundial, se tornou uma potência no futebol. A Alemanha ganhou em 54, lá na Suíça, né? Ganhou em 74, na própria Alemanha, vencendo a Holanda, que também tinha um timaço, a Laranja Mecânica, o melhor time do mundo, um feito comparável de 54 em relação à Alemanha. Em 90, derrotou a Argentina na Itália e em 2018 a mesma Argentina no Maracanã. E no meio disso tudo meteu 6-1 no Brasil e até hoje está aí o Filipão mancando, o Valentão, o chefe do banco e não sei o que, perdeu de 6-1 da Alemanha, que foi vice-campeã, aliás, desculpe, que foi campeã, né? Venceu a Argentina, né? Bom, o Brasil, o Tite vai apenas usar essa estratégia então a Alemanha, vamos fazer a conta aqui, 1974, 2014, 90 e 74, né? 4 vezes. O Brasil foi 5. Se a Alemanha ganha este ano, empata com o Brasil em maior número de vitórias da Copa, né? Pois bem, mas vamos torcer que o Brasil ganhe essa Copa, mas enquanto isso temos que torcer e rezar. Eu quero, já estou terminando aqui, né, e queria pedir que você não perdesse a entrevista, o Neumann Entrevista dessa semana, com o desembargador aposentado da Justiça Paulista, Walter Faganiello Maiorovic, palmeirense de 5 costados, né? E também no domingo, que está no ar desde sábado, e quem está no ar desde domingo é o Dois Dedos de Prosa, com a historiadora e advogada Exilda Mello, que fez um estudo muito interessante sobre os tribunais de júri no Teatro de Ariano Suassuna, principalmente no Alto da Compadecida, né? Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!